Numa época em que as estradas eram apenas trilhas, os tropeiros conduziam tropas de cavalos e muares no interior do Brasil. Eles foram cruciais para o transporte de mercadorias e para o surgimento de diversas cidades, moldando a identidade dos locais por onde passavam. Eles eram os levadores de mercadorias do gado vaco e foi um dos ciclos mais importantes da história do Brasil. Esses homens e mulheres viveram uma saga muito importante, desbravando, levando mercadorias. A história do tropeirismo remonta ao período colonial, entre os séculos 17 e 18, com a colonização da região sul do Brasil. Os tropeiros eles transportavam gado e charque produzidos ali na região sul da colônia até São Paulo, onde eram comercializados especialmente na feira de Sorocaba. Então o gado não era esse gado de agora, até holandês, zebu, caracu, que tem agora. Aquele tempo era franqueiro. Chamava o gado de franqueiro porque o chifre dele era grandão. Era grande o chifre dele, era muito grande. E eles criavam no mato, no sertão, eles faziam um fechado, um poteiro fechado, apartado, para reunir o gado selvagem junto com o manso, para mansar, para poder viajar. A empreitada dos tropeiros começava com a captura de parte do gado que seria comercializado, porque o gado ele era dividido em dois grupos, um já mais acostumado ao trabalho, mais manso, e um gado mais chucro, que precisava ser domesticado, amansado antes de ser vendido. Porque a boiada era selvagem, criada no sertão. Nas suas longas viagens, os tropeiros tinham como rota e ponto de parada também a região onde hoje está situado Itararé, que fazia parte do famoso caminho de Viamão. Então eles atravessavam e vinham cortando o chão e parando nas fazendas, nessas grandes fazendas na beira da rodovia. Eles faziam um cesteio dessa boiada para descansar eles, porque para não viajar demais sem eles descansar um pouco e tratar deles. Em 1827, o famoso pintor francês Jean-Baptiste Debré, que fez uma série de representações do Brasil oitocentista, ele vai retratar passagens de tropeiro por uma ponte sobre o rio Itararé. Em outra de suas obras, a gente vê um acampamento noturno em Itararé, que é protegido por um cão e por um homem que está de frente a uma fogueira. Na clareira, homens fortes descansam seus animais. Com o passar dos anos, a intensa atividade tropeira fez nascer um humilde e pequeno povoado às margens do rio Itararé, o qual o naturalista francês Saint-Hilaire vai fazer referência em 1820. A aldeia de Itararé tem o mesmo nome de um rio que passa em sua vizinhança. Se compõe de alguns miseráveis casebres, muito pequenos e extremamente baixos, obscuros, construído de terra e ripas cruzadas. Passei um dia nessa aldeia para estudar um grande número de plantas que tinha colhido na véspera e para conhecer o rio Itararé. E durante esse percurso, não só Itararé, mas outros povoados foram se formando. Construindo povoados que hoje são cidades importantes. Vamos citar Castro, por exemplo, Jaguariaíva, vamos citar Itararé, Sorocaba, que são cidades expoentes onde, pelo trabalho dos tropeiros, nasceu um ideal, nasceu uma vila,
Nasceu um povoado e depois cidades. O gaúcho vinha a cavalo avisar as cidades, como São Géis, de São Géis a Itararé, avisar na rua, porque a rua aqui de Itararé era tudo terra naquele tempo. Naquele tempo não tinha asfalto, não tinha nada, era terra. Então vinha avisar para não ter gente na rua, porque a boiada era demais. Aí vinha 200, 300 cabeças, entrava aqui não chamavam rua, chamavam Rua das Tropas, que era o nome aqui dessa rua São Pedro. A atual Rua São Pedro, principal via da cidade de Tararé, era conhecida como Rua das Tropas, devido à intensa atividade de tropeiros que perdurou até meados do século XX. Quando começou bardear o gado na Maria Fumaça, que é o trem, começaram a viajar com o gado dentro já do trem, que vinha aquelas gondas de carregar o gado, né? O tropeirismo como força econômica deixou de existir na primeira metade do século XX, mas a sua influência cultural é muito presente em Tararé. Eu me criei sempre na fazenda e aí comecei a tocar. A primeira vez que eu peguei numa gaita ponto, que era do meu avô, e foi um presente dele para mim depois. E aí comecei e fui aprendendo sozinho. Meu pai era acordeonista também, só que eu aprendi ouvindo as músicas, né? Eu e meu companheiro Cacá demos o nome do grupo Os Tropeiros, e eu mais para homenagear a minha família, que era tropeiro, né? Como meu bisavô, que era de Vacarias, era um tropeiro antigo, da época, né? E aí, continuação da família até hoje. De vez em quando ainda fazemos umas tropelhadas por aí. Quando você ouve o som da gaita, quando você ouve o som da música, na sua essência, aquilo dá uma adrenalina que te chama a atenção. Assim, na época era mais rancheira, um chamamé, um xote, né? E vaneira, de vez em quando tinha. Contando sempre a história dos tropeiros, né? A maioria conta a história do cavalo, do gaúcho, do tropeiro, né? A vida do tropeiro, como é que era. É uma dança que ela abrange desde mamando a caducando. Começa da criancinha pequena, você vê hoje que nos bailes gaúchos, o que tem de criança hoje, que parece que traz no sangue, é como se ela já soubesse a dançar antes. Todo mundo sabe que ela sabe dançar, mas ela não sabe que está isso nela. Porque ela começa a fazer os primeiros passos, daqui um pouco está dançando tão bem como dança a gente hoje. Pisei no rastro da tropa, debaixo de um céu azul. Encantei-me com a magia dos campos frios do sul. O trote marcou meus passos. Mas o jovem hoje é primordial, porque nós sabemos que é eles que vão dar continuidade naquilo que depois que a gente vai deixando, né? É eles que vão dar continuidade. Manter viva essa tradição e essa cultura gaúcha. Primeiramente, a partir de 98, nós iniciamos um trabalho de resgate da missa crioula, introduzindo na paróquia Nossa Senhora da Conceição elementos gauchescos, elementos como a música gaúcha, elementos dos trajes gaúchos, os elementos das danças tradicionais, aquelas bem tradicionais, como, por exemplo, chimarrita, e começamos a fazer com um grupo de pessoas um resgate dessa cultura
no qual também Itararé foi abençoada na chegada dos tropeiros. E certamente ali em Itararé, muitas pessoas ainda, as mais antigas, devem lembrar de tantas situações em que os tropeiros marcaram as suas vidas. Bendita tu és entre as prendas da terra, bendito o fruto em teu ventre encerra. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, neste chão. A partir do momento em que nós começamos a realizar as missas crioulas, o público foi aumentando, nós fomos realizando junto com isso as cavalgadas, tropeiras, o modo de se vestir. Tínhamos ali umas pessoas que gostavam muito da pilcha, do chapéu, da bombacha, do lenço. Fizemos uma noite de declamação gauchesca, declamando ao som da gaita, a gaita do oito baixos, a gaita campeira, um violão. Então, dessa maneira, nós fomos buscando melhorar a apresentação. Tínhamos aí todos os objetos, a chaleira, portador de erva mate, o poncho e todas essas coisas que faziam parte da vida do tropeiro. E como foi importante nós resgatarmos isso. Para celebrar a antiga cultura tropeira, até hoje no antigo caminho Itararé-Sorocaba, são organizados eventos conhecidos como tropeadas ou cavalgadas. Vem lá de 1990, 91, quando eu fazia parte da ATV, Associação Turística Ecológica do Vale do Itararé. Paulo Roseto, na época, foi criado o ecotropeirismo. E ali começou, então, a envolver a cultura do tropeirismo, a história do tropeiro, com o turismo regional nosso aqui da região de Itararé. E lá em 2004, eu trabalhando na prefeitura, em 2005 começou a tropeada de Itararé-Sorocaba. E ali começou, então, esse trabalho desenvolvendo aí o turismo cultural, histórico da nossa região, que é a tropeada de Itararé-Sorocaba. Atenção, pessoal, nós já vamos dar o início ao cerimonial oficial para darmos início à partida da tropeada paulista Itararé-Sorocaba. Pegar ali a praça, contornar e subir reto a São Pedro, antiga Rua do Astral. É aquele trajeto oficial de sempre. Tá legal? É importante resgatar a história, a cultura, a música, o pensamento. Contar a história. Então, preservar essa história faz parte do resgate e a preservação dessa saga do tropeirismo. Assim, Itararé foi muito abençoada e teve no seu bojo a história desses tropeiros. Se tivesse um gravador naquele tempo para gravar lá, acompanhando o gado, não é mesmo? Essa criançada de agora, eles nem vão conhecer os tropeiros viajando com gado a cavalo, atravessando uma cidade que nem essa Itararé, que hoje já é uma comarca grande, né? Então, eles não vão ter esperança de ver passar o gado aí, de catingar chifre do gado, bater um no outro, né? Eu, com 100 e poucos anos que eu tenho, eu ainda tinha esperança de ver uma tropa de gado passando e o boiadeiro gritando na frente, né? Chamando, né? Coisa mais linda do mundo, né? Leva a tropa, entrega a carga e confia no seu Deus. Leva a tropa, entrega a carga e confia
desta gente que agradece os feitos seus.